Uma coisa é fato. Nenhuma empresa inteligente vai sair colocando todas as agendas deles de uma vez para que a gente tenha que aceitar aquilo. Na verdade, eles vão colocando coisas de forma sorrateira para que desse jeito a gente vá se acostumando e sem saber eles vão nos convencendo das ideias deles. Pois bem, dona Marvel, será que os cristãos devem continuar te financiando? Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma alegria enorme ter você aqui pra gente estar conversando um pouquinho sobre uma questão que a gente precisa ter de discernimento com aquilo que nós assistimos, com o nosso entretenimento. E é por isso que a gente vai estar falando mais específico sobre um pouquinho da Marvel. Mas já a gente entra sobre isso, porque se essa é a sua primeira vez aqui, seja extremamente bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você estar recebendo todas as novidades e notificações assim que lançar vídeo novo, porque esse daqui é um canal cristão que tem o propósito de ajudar cristãos a estarem crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se esse é seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Você já deve ter percebido que a Marvel, aquela famosa produtora de filmes de super-heróis, ela está colocando cada vez mais as suas garrinhas pra fora, ou seja, tudo começa com eles colocando simplesmente ideologias e cosmovisões antibíblicas, só que eles botam de uma forma sorrateira. Depois eles vão colocando blasfêmias ao nome do Senhor no meio dos filmes, ou seja, várias vezes os personagens falando o nome do Senhor Jesus Cristo em vão, e acaba que muitas vezes a gente se acostuma com isso. Mas aí agora chegou no filme Eternos que eles acabaram colocando não só uma visão completamente anticristã, antibíblica, que exclui o Senhor Deus Criador do Universo, mas eles também agora estão colocando coisas mais notórias, como por exemplo, um beijo entre dois homens. Isso mostra pra gente que a Marvel não tá mais interessada em ficar escondendo aquilo que eles acreditam em todas as agendas que eles têm. Já faz um tempo que eles estão colocando essas coisas mais pra fora. Mas muitas vezes, como cristãos, porque a gente já estava acostumado com os filmes mais antigos, a gente acaba simplesmente por costume assistindo todos da Marvel, então por que vai parar agora? Então, como cristãos, a gente precisa ter o discernimento de aprender a simplesmente dizer não àquilo que a gente sabe que vai ser danoso à nossa fé. E pode vir muitas coisas como, mas é só uma cena. Não, mas isso é fácil de passar. Não, isso realmente não afeta a minha fé. E só pra gente ver como que esses pensamentos são ruins pra nossa fé, tem um livro chamado A Guerra Santa de John Bunyan, o mesmo que escreveu O Peregrino. E eu acho muito interessante como que o Bunyan ele conseguiu mostrar numa ficção que existe uma cidade chamada Alma Humana e essa cidade está sob ataque de um monstro chamado Diablos. E a única maneira que esse monstro consegue entrar nessa cidade é se ele entrar pelos portões dos olhos ou dos ouvidos. E a única maneira desses portões serem abertos é se os próprios cidadãos abrirem. E essa alegoria do John Bunyan mostra pra gente de forma extremamente clara que aquilo que nós assistimos e aquilo que nós ouvimos vai impactar a nossa alma. E acontece que na história os cidadãos abrem as portas para diabos e os diabolinos acabam entrando. Mas a questão é que mesmo depois de Diablos ter saído, os diabolinos continuam, mas muitos deles ficam escondidos e vão aflorando com o tempo. Isso mostra pra gente também, nessa alegoria, que quando nós simplesmente deixamos as coisas mundanas e pecaminosas entrarem pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos, esses diabolinos, eles vão estar escondidos na nossa alma e nos nossos momentos de fraqueza, eles vão se levantar. Porque toda vez que você senta no seu sofá, você tá ali pra ouvir uma mensagem que o reverendo roteirista vai dar essa noite. E acontece que ele vai ter essas 2 horas pra falar o que ele quiser pra você. Mas acontece que mesmo que às vezes você saia pra dar uma voltinha na cozinha e depois voltar pro sofá, aquela mensagem ainda vai estar sendo pregada. E aquilo, mesmo que você não concorde 100%, você vai estar recebendo aquelas coisas dentro do seu coração. E é tão interessante que no Salmo 1, o salmista ele diz: "Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda de escarnecedores". Isso é interessante porque não é só no sentido físico de a gente sentar e estar com pessoas que estão escarnecendo o nome do Senhor, que estão blasfemando o nome de Cristo. Mas isso também se refere a quando nós passamos tempo, mesmo que separados por uma tela, de pessoas que estão fazendo exatamente isso, escarnecendo. Então, como cristãos, a gente tem que saber que nós somos bem-aventurados quando nós dizemos não para esse tipo de roda. Nós devemos estar firmes naquilo que nós sabemos que o Senhor Deus colocou
para nós. E a gente sabe que quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, mais parecido a gente fica com ela. Então, o que a gente precisa parar para refletir é, toda vez que a gente se senta no sofá e separados por uma tela estamos com aqueles personagens, a gente vai estar ficando um pouquinho mais parecido com eles. E quanto mais tempo a gente passa com os incrédulos, mesmo que dessa forma, a gente vai agir mais como incrédulos do que como crentes. Sabe qual é um dos maiores problemas que a gente vê em todas essas coisas de Hollywood? A maioria deles tenta fazer um treinamento conosco de tentar fazer com que a gente aprenda a viver uma vida excluindo Deus da equação. Ou seja, quando a gente vai assistir um filme de Hollywood, a coisa que a gente vê mais nítida é que as pessoas ali estão vivendo uma vida feliz sem Deus. Elas conseguem resolver os seus problemas sem Deus. Elas cometem pecados, mas esses pecados não têm consequência na vida delas. Então, dessa forma, esses filmes estão nos treinando a viver a nossa vida excluindo o Senhor Deus dela. Mas como cristãos, nós sabemos que tudo que nós fazemos deve ser para a glória do Senhor. Tudo que nós fazemos está na providência do Senhor. O Senhor escreve a nossa história. Tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que dá certo na nossa vida é porque o Senhor foi misericordioso para fazer com que isso acontecesse. Quando nós pecamos, nós sabemos que existe consequência. Quando tem o sofrimento, nós sabemos que é a maneira como Deus age para que nós sejamos mais parecidas com Jesus. Mas esses filmes tentam treinar nossa mente a simplesmente excluir tudo isso. Na melhor das hipóteses, eles são muitas vezes moralistas, eles têm alguma coisinha que eles acham que é certo e que eles tentam lutar às vezes pela família e coisas assim, mas como a gente sabe, o moralismo sem Cristo não dá em nada. Simplesmente você querer ser uma pessoa boa não vai te levar para o céu. A única coisa que pode nos levar para o céu é o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Então, no momento que por meio dele nós aprendemos a olhar e viver nesse mundo, dessa maneira nós podemos ajudar outras pessoas e vamos estar glorificando ao Senhor. A única maneira de a gente viver uma vida plena e que glorifique ao Senhor é por meio do Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que é bom a gente ter em mente: toda vez que a gente assiste um filme, quando esse filme acabar, ou a gente vai estar mais parecidas com Jesus ou mais diferentes dele. Então, quando você estiver escolhendo um filme, pensa nisso. Esse filme vai me ajudar na minha fé, vai me fazer amar mais a Cristo, ou ele simplesmente vai fazer com que eu desligue a minha vida cristã por 2 horas e depois volte a ligar? Você pode lembrar do primeiro versículo de Hebreus 12 que diz que, já que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, corramos para o alvo, deixando todo o pecado e todo embaraço. E é tão interessante que o escritor de Hebreus colocou separando aquilo que é pecado e aquilo que é embaraço. Algumas coisas não são necessariamente pecaminosas, mas elas são embaraços, ou seja, são coisas que vão atrapalhar o nosso caminhar até o céu. E esse tipo de coisa nós precisamos deixar de lado para que nós possamos ser, como no capítulo anterior de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, aquelas pessoas das quais o mundo não era digno. Mas a gente sabe que o nosso Deus, ele não simplesmente nos deu uma coisa que é abstrata e que a gente tem que seguir, mas a gente não sabe exatamente como fazer isso. Pra falar a verdade, a gente já tem o padrão de qual tipo de entretenimento a gente precisa ter, porque em Filipenses o apóstolo Paulo, ele dá um resuminho de como pode ser essa escolha. E assim diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós sabemos que no momento que a gente está assistindo alguma coisa, aquilo está entrando no nosso pensamento. E é por isso que o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipos que a nossa mente deve estar cheia dessa listinha aqui. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, tudo aquilo que é digno de louvor, nisso nós devemos pensar. Então, cristão, não sacrifique a sua vida espiritual no altar do entretenimento. Nós devemos amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E se isso significa que nós vamos precisar de um filtro um pouquinho mais rigoroso na hora de escolher o nosso entretenimento, que seja, porque desse jeito nós vamos estar caminhando rumo ao céu de uma maneira que vai glorificar o nosso Senhor e que vai fazer com que nós realmente sejamos mais parecidas com Jesus. E afinal de contas, graças a Deus, porque hoje nós temos muito entretenimento que pode glorificar o nome do Senhor. Então, dessa maneira, a gente pode saber que o nosso Deus, ele está provendo algo melhor. O Senhor, ele nos provê várias coisas, até mesmo filmes piedosos pra gente assistir sexta-feira à noite. Então, se você quiser ver mais, vai estar aqui na descrição algumas indicações de filmes cristãos que tem aqui no canal. E não se esquece, servir ao Senhor vale muito
a pena. Por isso que a nossa pergunta do dia vai ser: qual foi um filme que realmente abençoou a sua vida cristã? Comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.